das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Estava entre jovens com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-te, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os mouros no molho do campo, e eis que o meu mouro se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos mouros arrodeavam e se inclinavam ao meu mouro. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, terá domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda olhei, sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou-lhe ao seu pai e seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra. Amém? Pode sentar, louvando e ficando santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava ali orando a Deus, né? Na comunhão, em espírito de adoração, achando que ia ser um culto para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Um culto para glorificar o Senhor, para Aleluia. ouvir o Senhor Deus falar com nossas almas, né? Nos alimentar espiritualmente. Mas eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus por verdadeiramente guiar os teus filhos, os teus servos que aqui estão neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, né? O interessante é que Deus deu uma palavra que começa com um sonho e também termina com um sonho. Porque a gente vai ver aqui, né, Jacó habitar na terra da peregrinação dos seus antepassados, onde viveu Abraão e também Isaac. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, que Jacó tinha muitos filhos, entre José, filho da velhice, filho quando estava prestes a findar os seus dias na terra. E por esse motivo Jacó passou a amar mais esse filho. Passou, vamos dizer, ter um apreço a mais, um carinho a mais do que teus outros filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ponto de presentear com uma túnica, uma roupa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso despertou uma certa inveja, uma certa descontento, uma certa desunião familiar dentro da casa, dentro da tenda de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Papai. E o primeiro ensinamento nesta noite para mim e para você é que se tiver mais de um filho, ame todos da mesma maneira. Glória a Jesus. Cuide da mesma forma, dá presente para um, dá para o outro, porque às vezes uma atitude com um e a falta com o outro pode gerar, pode despertar algo dentro do coração da criança, que muitas das vezes você pode pagar um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que José não só era o amado, mas como também o escolhido de Deus, né? A Bíblia diz aqui, né, na palavra introdução, né, de Paulo, que era Saulo, se tornou Paulo, que Deus disse para Ananias: vai lá, é um escolhido. Logo após louvamos aqui, é um vaso, é escolhido e vai ser usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a gente consegue ver no texto sagrado. José sendo escolhido por Deus e não somente amado pelo teu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que esse amado pelo teu pai e também escolhido por Deus vai agora deitar, vai dormir e vai ter um sonho. A Bíblia diz que o José, após sonhar, ele chega a teus irmãos e relata ao sonho. Lembro que os teus irmãos já tinham uma intriga, já tinham uma rixa,
já não gostava do teu irmão. Por quê? Porque o teu pai o amava mais do que todos. Só que o sonho de José agora vai intrigar ainda mais, vai motivar mais ainda uma ira, uma raiva dentro da tua casa, para os teus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o sonho de José agora, irmãos, não é simplesmente um sonho de quem trabalhou o dia inteiro e chegou cansado e dormiu mais do que devia e passou a sonhar, passou a delirar. É simplesmente Deus agora se manifestando na vida de José por meio de um sonho. Aleluia. Mostrando quais eram os planos, os projetos e o que iria fazer na vida de José através do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nem todos estão prontos para aceitar o que Deus tem sobre nossas vidas. Nem todos estão prontos para saber o que Deus vai fazer na nossa vida. Nem todos querem, nem todos os aceitam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas independente se aceitam, se estão prontos ou não, o que é de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O interessante é que José ele relata o sonho agora dizendo que está no campo, está apanhando os molos e o molo dele permanece de pé, o dos seus irmãos próximos. Ele vai até os seus irmãos e conta. Os seus irmãos falam: quer dizer que tu vai governar nós, vai reinar? Eita glória! Vamos ter que se prostrar. José então sai da presença dos teus irmãos, e a Bíblia fala que os seus irmãos já não conseguem mais falar com ele de maneira pacificamente, ou seja, já não tinha mais paz, já acordava cedo, já era briga, já era contenda, já não tinha mais uma união, um ser, um amor familiar dentro daquela casa, dentro da tenda de Jacó. E a Bíblia diz que não bastasse José sonhar um, mas sonha dois, pastor. Eita glória! O segundo sonho agora inclui o teu pai e a tua mãe. Também o teu pai e a tua mãe, que são a lua, que são o sol, e os seus irmãos, que eram as 11 estrelas, iriam se prostrar diante de José. O interessante é que Jacó estava vendo, estava prestes a morrer, mas só que ainda tinha visão de Deus, porque ele disse: quer dizer que nós vamos ter que... Irmãos, tem sonhos, irmãos, que ele provém de Deus. Tem sonho que é só o cansaço, é só coisa que a gente fica pensando. Fadiga da cara. Eu garanto para você, se você ficar o dia inteiro pensando em algo, chegar à noite você vai sonhar com isso. O interessante é que, independente se sonhou ou não, no outro dia está lá: eu sonhei algo, eu quero interpretação disso. Nem sabe se é de Deus ou não. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes conta para pessoas erradas, que foi o caso de José. O interessante é que José conta o sonho para os teus irmãos e teus pais. Eu vou encurtar para chegar onde Deus quer. E simplesmente o teu pai fala: quer dizer que eu e tua mãe e teus irmãos vai prostrar, tu vai nos governar? Louvado seja o nome do Senhor. E simplesmente agora começa a jornada de José. Uma jornada dura, uma jornada nada fácil, uma jornada a qual muitas das vezes eu e você não suportaria. Porque simplesmente a gente vai ver o teu pai dar uma ordem: ó, teus irmãos foram para sentar lá perto de Siquém, vá até eles, veja como é que está o rebanho e traga a notícia deles para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que José obedece o teu pai e vai até Siquém, até a casa aonde os teus irmãos estão. E diz o texto que no meio do caminho José encontra um homem que estava andando errante, ou seja, perdido, e pergunta dos teus irmãos, e ele disse: não estão aqui, eu ouvi dizer que eles vão até Dotã. Então José desce até onde os teus irmãos estavam. E a Bíblia diz, irmão, que quando os teus irmãos veem José de longe, diz: lá vem o sonhador. É desse jeito. Irmãos, percebam que quando alguém é escolhido, tem um chamado, né? Obedece, aleluia, a Deus, que é o caso de José, que obedecia o teu pai. Alguém que Deus simplesmente usa para apontar erro, para apontar falha, para apontar, aleluia, as nossas faltas diante de Deus. Essa pessoa, quando chega diante daqueles que estão errados, que estão no pecado, bem dizendo, elas nunca vão ser bem recebidas. Porque simplesmente sabe que Deus vai usar, que Deus vai mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso faz com que José chega e os seus irmãos não aceitam. Por quê? Porque José, quando chegava até os seus irmãos, via o erro, via o pecado, via o quanto eles estavam desobedecendo o teu pai, e ia até o teu pai denunciar a fama, o erro, a falha dos teus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Então quando eles olham, ele fala: lá vem o sonhador. E o ódio já tinha tomado conta do coração, pastor, que ao ponto deles olhar e falar: vamos matar ele, vamos matar. E o Rubens, entendendo e conhecendo o teu irmão, sendo o primogênito, o filho mais velho, sabendo da capacidade dos teus irmãos, começa agora a pensar e criar uma estratégia para não deixar com que os teus irmãos tirassem a vida de José. Então o Rubens, para livrar, fala: ó, não vamos tirar a vida dele, vamos lançar ele nessa cova aí, deixar ele aí nessa cova. E simplesmente os irmãos aceitam e lança José dentro de uma cova. José lá naquela cova, a Bíblia diz que em certo momento o Rubens sai. E José fica logo com quem não gosta, logo com quem quer matar, logo com quem não pode ver, não suporta, já não gosta mais de ouvir a voz, já não tem mais pai, já não tem mais comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vive. Então simplesmente eles começam a planejar outro meio de matar, de acabar com o sonhador, de desfrutar, de fazer simplesmente com que o sonho de José não se cumprisse, embora ele, sabendo, louvado seja o nome do Senhor, queria se cumprir ou não. Então diz o texto agora, irmãos, que eles avistam o grupo de ismaelita vindo em destino a Egito e falam: vamos vender, que lucro nós vai ter se nós matar, é carne da nossa carne. Agora se nós vender, nós vai ter um lucro, nós vai. E simplesmente, irmãos, eles vendem. E José agora vai para onde? Para o Egito. José chega no Egito, simplesmente é vendido para Faraó, chefe da guarda, eunuco de Faraó, Potifar, perdão. E lá na casa a Bíblia diz, irmãos, que José põe tudo, Potifar põe tudo na mão de José. Detalhe, porque o texto diz: e Deus era com José. Eu vou repetir de novo: e Deus era com José. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. José saiu da tua casa, da tenda dos teus pais, saiu do meio da tua família, foi lançado em uma cova, agora está na terra do Egito, sendo escravo, dentro de uma casa, uma cultura, numa tradição diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz: Deus era com José. O que para você prefere? Estar na tua casa, estar no conforto, ou estar no Egito, estar na luta, na prova, mas Deus está contigo? Prefere estar vivendo bem? Prefere estar, vamos dizer assim, em paz, mas sem Deus, ou na luta, na prova, na dificuldade, com Deus? Então a gente vai entender no texto, pastor, aqui Deus ele vai tomar um caminho e vai usar alguns meios para cumprir o propósito, para colocar José onde ele queria colocar, de uma maneira como muitas das vezes nós não entendemos, e creio eu, nem José. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que o nosso Deus, irmão, ele é onipotente, ou seja, ele é poderoso. Deus poderia usar vários meios, várias formas, para fazer José se tornar um governador do Egito. Mas Deus vai usar uma cova, vai usar uma inveja, vai usar um ódio, vai usar uma cadeia para levantar alguém, para simplesmente cumprir algo na vida de alguém, para simplesmente cumprir uma obra que ele tem na vida de alguém. Meu Deus! Deixa eu te perguntar, você que tem chamado tanto para ser obreiro, para pastor, presbítero, ou só para salvação? Eu acredito que algo você passou para chegar até aqui, não passou? É, Deus. Foi mil maravilhas? Eu falo por mim, eu sofri bastante. Então percebam, irmãos, que o importante não é o que vai passar, ou o que vamos enfrentar. O importante é chegar onde Deus quer que a gente chegue. Não importa o que vai acontecer, o que Deus vai permitir. O importante é a obra de Deus terminar em nossas vidas. Glória a Deus. O que é isso que a gente vai ver aqui? Maravilha, pai. Está lá no Egito como escravo. Era o mais amado. Agora é, vamos dizer assim, o mais desprezado.
Mas é interessante, irmãos, que a gente vai ver que aonde José coloca as plantas dos teus pés, o Senhor coloca dentro. Glória a Deus. A Bíblia diz que Potifar viu que José era diferente, que o Espírito de Deus estava com ele. Maravilha. Então Potifar, nada bobo, esperto, né? Eu vou tirar proveito dessa situação. Toma conta de tudo. Cuido da minha casa. E a Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele dia Deus abençoou aquela casa através da vida de José. A Bíblia diz que Potifar não se preocupou com mais nada. Simplesmente José colocava a mão, irmãos, e Deus abençoava. Aleluia. José fazia e Deus simplesmente assinava embaixo. Simplesmente as coisas começaram a fluir de uma maneira a qual chamou a atenção de Potifar, como também da tua mulher. Porque segundo o texto, José não era só amado e muito menos escolhido Deus, mas também o homem era belo, era formoso, era bonito. A ponto de despertar, chamar a atenção. A ponto agora da tua senhora, tua chefe, vamos dizer assim, querer deitar, querer ter algo com ele. O homem, quando é de Deus, pode estar solteiro, ele sabe esperar o tempo certo de Deus. Aleluia. Se está casado, então logo você está arrependido em nome de Jesus, Eita, já tem a glória. minha varoa. José não tinha mulher, irmãos, mas tinha o temor de Deus no coração. Tinha a essência de Deus dentro de si. Maravilha. Simplesmente, irmão, nós estamos vendo agora alguém sofrer, alguém simplesmente ser lançado numa cova, ser vendido como escravo, alguém sair da casa do teu pai, irmãos. Não uma pessoa que está pecando, que está errando, que está simplesmente fazendo as coisas sem pensar no amanhã, sem saber que vai ter consequência, não, irmão. Nós estamos vendo alguém que tem o temor de Deus, alguém que é de Deus, alguém que é escolhido de Deus, alguém que tem chamado de Deus, passar por situações a qual, vou tornar a dizer, muitas das vezes eu e você não suportaria. Eita glória. Não suportaria. Porque às vezes simplesmente falta algo dentro de casa e já passa uma situação no serviço já. Verdade. Coisa mínima. Mas a gente vai ver, irmão, se quando a gente sabe quem é Deus, a gente permanece firme na tua presença. O interessante é que simplesmente José, agora colocando a mão abençoando, colocando as plantas dos seus pés e Deus assinando embaixo, ele vai passar por outro. Perceba, irmãos, altos e baixos na vida do crente. Está na casa do pai, é o mais amado, está sendo presenteado, está recebendo presente. Daqui a pouco está lá embaixo numa cova, pastor. É vendido para os ismaelitas, vai parar no Egito, chega lá, Potifar simplesmente bate o olho, é diferente. Ou seja, é exaltado, toma conta da minha casa, ou seja, alto e baixo. Estava lá em cima, caiu e agora é levantado de novo. Mas simplesmente Deus se permite outra luta, o homem cai de novo. Simplesmente a tua mulher quer, não quero. E ela vai aonde? Na cadeia, altos e baixos, irmão. Momentos bons e momentos ruins. Momentos de glórias, momentos de prova, de luta. Momento de alegria e momento de chorar, irmãos. É, Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: há um tempo para todas as coisas e um propósito determinado para tudo debaixo dos céus. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de viver, tempo de abraçar, tempo de se apartar, e aí vai. Tempo para tudo, irmão. Verdade. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Será que você tem conseguido sorrir? Será que você tem conseguido chorar? Aleluia. Será que você tem conseguido estar, vamos dizer assim, lá em cima? Ou você hoje está aqui embaixo, esperando Deus estender as mãos e te levantar de novo? Aleluia. Qual será que é o tempo da igreja hoje? Louvado seja o nome do Senhor. É simplesmente isso que nós vamos ver no texto. Aleluia. Altos e baixos, o homem escolhido, o homem a qual Deus simplesmente se manifesta através de um sonho, e não importa o meio, o caminho que vai tomar, Deus ele vai cumprir, pronto e acabou. Aleluia. Ainda que esteja doendo, ainda que não aceita, ainda que não concorda, ainda que você não orou, não buscou, não jejuou para Deus fazer dessa maneira, mas Deus está fazendo e Ele vai terminar. Aleluia. É simples. Glória a
Confie em Deus, irmão. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer. A Bíblia diz que é melhor, irmão, os fins das coisas do que os princípios. Por quê? Porque muitas das vezes o começo é doído, é dolorido, é difícil. Mas o final... Então a gente agora, irmãos, vai ver no texto. Louvado seja Deus, aleluia. O homem lá em cima caiu no caso. Por que eu disse que começa em sonho e termina em sonho? Porque o homem no cárcere encontra com dois que estavam presos, padeiro, copeiro, servos de Faraó, que falharam diante do rei em teu serviço e foram lançados. E olha para você ver que interessante. De novo José vai se levantar, porque chega no cárcere, irmão. O carcereiro olha e vê a mesma coisa que Potifar viu. Não é qualquer um, é diferente. Cuida daqui para mim. Fica na frente dos presos, toma conta do alimento, toma conta disso. José está de novo no cárcere, de pé, honrado. E simplesmente ele chega num dia e os dois de Faraó que estão presos sonham. Cada um com o seu sonho, cada um com a sua interpretação. E José chega no manhã para os alimentarmos e simplesmente vê o semblante caído, vê e fala o que aconteceu. Nós sonhamos, José. Eu tive um e ele teve um. Aí José, conta para mim. Eles contaram o sonho. José falou: durante 3 dias tu vai ser restaurado, vai voltar a servir o rei. Durante 3 dias o rei vai botar a sua cabeça e as aves do céu vão comer. Simples. Aí José sabia que aquele que ia voltar diante do rei, lembra de mim quando chegar, fala de mim pro Faraó, sai da casa do meu pai e tão pouco fiz mal algum para estar aqui. Simplesmente chega lá, 3 dias passa, o sonho de Deus se cumpre. Por quê, pastor? Porque quando é de Deus, irmão, aleluia. É Deus, aleluia. Uma coisa é eu chegar aqui, ó, Deus assim disse para você. Se Deus não falar, irmão, você vai matar a alma. É Deus. Você vai ficar como um falso profeta dentro da igreja. Ainda vai pagar um alto preço com Deus. Então tem que tomar cuidado com o que É fala. verdade. Simplesmente estou um pouco meio em cautela, louvado seja o nome do Senhor, simplesmente por isso. Não tive tempo de montar nenhuma pregação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, vamos dizer assim, seria 100% espírito, né? E não um pouco do conhecimento que eu já adquiri durante os anos que eu andei lendo a Bíblia. Tanto é que esse texto mesmo, olha, eu perdi a conta, quando foi a última vez que eu meditei nele. Então simplesmente, irmãos, nesta noite nós vamos ver o que? Simplesmente Deus dá e eu entregar. No simples, um arroz e feijão. Do que ficar pulando, saboteando e eu dizer algo, você sair daqui e chegar na tua casa nada acontecer. Ou simplesmente eu chegar em casa e Deus colocar no leito, colocar na prova, porque eu disse assim, diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. Deus fiel. Então simplesmente, irmãos, o Senhor está dizendo comigo e com você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. De que forma? De uma maneira especial, de uma forma diferente. Papai. De uma maneira que a gente venha compreender, louvado, que quem está no controle da situação é Deus. Que quem manda a nossa vida é Deus. Simplesmente assim. É Deus que manda, é Deus que está no controle. E Deus simplesmente está no controle da vida de José. Porque agora o Faraó também vai ter um sonho. Eita, pai. É sonho demais para uma noite só, né, irmãos? Faraó sonha 7 vacas bonitas, 7 feias, 7 espigas bonitas, 7. As feias devoram as bonitas. Simplesmente o rei acorda, chama os sábios, chama os astrólogos, chama os adivinhos, quero todo mundo na minha presença. Ó, sonhei isso. Não teve um que interpretou. Alguém sabe me responder por quê? Ninguém? Pai amado, querido. A gente vê no texto que quando o copeiro lembra de José, simplesmente José chega diante de Faraó e fala o quê? Faraó, quem te deu o sonho foi Deus. E ele te fez sonhar 2 vezes porque
Ele apressa em te cumprir esses. E a interpretação é essa: 7 anos de fome e 7 anos de fatura. O faraó faz isso, aquilo, para que os 7 anos de fatura cubram os 7 anos de fome. Simplesmente nós vai ver o que agora? O faraó olhar assim, entre muitos que ali estavam, adivinho, astrólogos, e enfim. E quem foi honrado, irmão? O preso, o cadeiro, o vendido, o odiado, o que foi lançado no calabouço. Quem está sendo exaltado agora na presença de Deus? Louvado seja Deus. É quem sofreu, irmão. É quem chorou. É quem teve percas. É quem simplesmente teve que aceitar Deus trabalhar do teu jeito e cumprir da tua maneira. Simples. Mas eu te pergunto, valeu a pena ou não valeu? É, papai. Conhecendo o texto, todo mundo conhece, né? Valeu a pena ou não valeu a pena? É verdade. Ah? Simplesmente o homem agora está diante de Faraó. E Faraó simplesmente fala: não vejo ninguém, mas sabe, irmão, não tem ninguém em teu espírito de Deus. É só ele. Ó, toma meu anel, passa por ele pela cidade, aí é o novo governador do Egito agora. Tudo que ele fazer é para obedecer, porque eu só mando no trono. Fora do trono, quem vai mandar é na terra do Egito. Então presta atenção, irmãos. Acho que agora eu consigo. O texto é grande, muito grande. Então agora José chegou onde Deus queria. E quando a gente chega, irmão, aonde Deus quer, aí eu posso dizer que é só bênção, que é só glória. Aleluia. Enquanto a gente não chega, pastor, aonde Deus quer que a gente chegue, Sim, Deus. é muito choro, irmãos. Verdade. É muita dor, é muita tristeza, é muito alto, é muito baixo. Por quê? Porque ainda estamos no processo. Verdade. E vamos concordar, não somos fáceis. Nos entregamos completamente de corpo, alma e espírito para Deus operar da noite para o dia. É verdade. Tem dia que a gente quer e tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente aceita o chamado, mas tem dia que a gente corre do chamado. Tem dia que a gente quer obedecer e tem dia que a gente não quer obedecer. Aleluia. Tem dia que a gente ora para Deus e fala: eis-me aqui, Senhor. Mas tem dia que a gente esconde de Deus. Então simplesmente vai tempo, vai anos. Como diz aqui, o barro vai ser amassado. Deus ele vai lapidando, né? Deus ele vai trabalhando, irmão. Aleluia. O importante de tudo isso é que estamos na mão de Deus. E Deus está trabalhando. O importante é que ainda somos vasos de barro na mão de Deus. Glória a Deus. Então esse alto e baixo, se quebrar, Deus ele começa de novo. É simplesmente Deus dizendo: se desistir de mim, amém, mas eu não vou desistir de você. Aleluia. Se você parar de caminhar comigo, eu não vou parar de caminhar para alcançar você. O interessante é que com tudo isso, eu consigo ver o que fala em Malaquias 3,18. Verás a diferença de quem serve, que não serve, de que tempo, de que não tempo. Aleluia. Só que a gente viu essa diferença onde, irmãos? No começo? No meio? No fim. Aleluia. Não é no começo, não é no meio, é no fim, é quando termina a jornada, é quando alcança. É quando Deus ele concretiza aquilo que Ele tem sobre nossas vidas. Então, simplesmente, para mim e para você hoje é não parar. É acreditar e continuar
continuar caminhando com Deus. Ainda que esteja passando algo que hoje você não esteja entendendo, ou até mesmo não aceita. O importante, irmãos, é que Deus ele está trabalhando. E simplesmente quando Deus trabalha, irmão, é aquilo que o apóstolo falou para a vida dos filipenses: só fiel a Deus para terminar o que começou, irmão. Simplesmente isso, fiel a Deus para terminar o que começou na minha e na tua vida. De que forma? Eu já sei, eu sei da minha. Começou vendendo droga. Depois, responsável pelo bairro. Depois, cadeia. E o quarto, Jesus. E o quinto, buscando para ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia. E o sexto, vida eterna em nome de Jesus. Já profetizo. Aleluia, Jesus. Então perceba que eu tive um começo para chegar até aqui. Você teve o seu, não sei o que você passou. Às vezes bebia, às vezes fumava, às vezes virava as noites na balada, às vezes fazia tantas coisas até pior do que eu. Mas chegou, não chegou, irmão? Não teve um encontro com Deus? Não valeu a pena, não valeu? Se até aqui valeu a pena, imagine como terminar a jornada. Quando simplesmente Deus simplesmente abria assim e falava: vem, bendito de meu Pai. Oh, glória! Simplesmente, literalmente receber a coroa da vida e ser galardoado por tudo que fez nesta terra para o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia! Imagine, irmão. Percebamos que Deus ele fala de sofrimento, ele fala simplesmente de obra, de propósito, de sonhos que ele tem, projeto na vida de alguém. Mas percebamos que Deus ele mostra o caminho, ele fala onde ele quer que a gente chegue, que é no céu, que é ao teu lado. Diferente seria se Deus simplesmente usasse nós para trazer algo carnalmente para os irmãos. É verdade. Deus sempre vai voltar para o reino, sempre vai voltar para a salvação de nossas almas. Talvez você ficou esperando eu dizer aqui: a roda gigante vai girar, quem está abaixo vai em cima. Mas o que Deus tem para hoje, para mim e para você é: continue. Estou trabalhando. Estou contigo. Aleluia! Simplesmente assim. Pessoas hoje, pastor, vivendo vida que, olha, só está aqui porque Deus tem fortalecido. Porque ela mesmo, nossa, ou ele, não tem mais força para vir para a igreja mais. É tanta coisa na casa, no casamento, na filha, na família. Nossa, meu Deus, a lista é grande. A pessoa às vezes até nem crê mais, nem tem fé mais. E simplesmente vem porque algo ainda lá no fundo. Aleluia! Move. Que é simplesmente, irmão, a coragem do Espírito Santo de Deus te conduzindo, te posicionando a vir ainda adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus! Porque fácil seria vir aqui dar glória, aleluia, se tudo fosse bem, se tudo fosse maravilha na nossa vida. Mas eu louvo ao Senhor que estamos aqui, né, na luta, na prova, na dificuldade, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia! E continuo louvando a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Posso dizer que, Isso é maravilhoso, Jesus. né, não estou tão nessa luta, nessa prova, como às vezes a gente fala aqui de luta e prova. Aí olha e fala: nossa, o irmão lá. Não, graças a Deus, Deus deu uma cessada, Deus deu uma segurada. Que olha, mas já tive um momento difícil. Aleluia. Posso dizer assim que estou colhendo um pouco do que eu plantei, um pouco que Deus ele preparou para mim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que é um trabalho digno, uma esposa maravilhosa, 2 filhos exemplares, né?
dignidade de entrar e sair, e as pessoas olhar e ver a mudança, a transformação de Deus na minha vida. Aleluia. Então hoje eu estou vivendo isso para honra e a glória do Senhor. Mas teve dias, irmãos, que eu cheguei que ó, só Jesus, só Deus. Diz que simplesmente ia na igreja porque lá onde eu estava, né, tinha um papel que, vamos dizer, regras imposto pelo homem, que se você poderia só mudar a parcela de igreja se você aceitasse aquilo. Então ele te dava um caderno com 2 folhas à frente e trás, com mais de 20, 30 regras, e você só ia para a igreja se você concordasse com cada ponto que ali era te ensinado. E um dos pontos era comparecer em todos os cultos, em todos os trabalhos. Glória a Jesus. Mas tem dia, pastor, que as coisas não vão bem, a gente não quer ir para a igreja, mas assumiu o compromisso. Se não for, no outro dia o pastor não tinha essa não. O pastor simplesmente outro dia aí, não foi? Vai no próximo? Não, eu vou no próximo. Estou esperando, sei lá, não foi no próximo. Era convidado para sair da igreja, irmão. O negócio era rígido. Aqui é um pouco mais fácil. Então eu falo que eu aprendi ali no estreito. Ou é ou não é, não tem meio termo não. O Senhor é lindo. Então simplesmente, hoje eu louvo e agradeço a Deus por trazer essa experiência comigo e poder compartilhar com os irmãos. De dizer que não foi fácil, mas hoje está valendo a pena. Aleluia. Que eu não sabia onde eu ia chegar, porém eu acreditava, irmãos. Maravilha, Deus. Simplesmente Deus falou e hoje está se cumprindo. Aleluia. Final de ano atrás, estava eu numa festa e simplesmente olharam para mim e falaram, né, a gente já servia a Deus, eu não. Vou falar rasgado, tá, irmão? Simplesmente na festa de só crente, minha esposa falou, faz um agrado para mim, você nunca faz nada e tal. E final de ano querendo agradar ela, eu fui, cheguei lá. E ela falou para mim, não vai usar as porcariadas. Eu falei, não vou. Ela foi tomar banho, eu fui lá, enchi a cabeça de porcariada. Para ir com coragem. Cheguei lá na festa e tinha um pouquinho no bolso escondido. Irmão, se eu lá no bolso, eu vou falar o português rasgado. Julgue se quiser. Maconha no bolso. Louco para acabar a festa dos crentes, para poder ficar com os olhos vermelhos, para poder ter aquela sensação que eu tinha. Simplesmente olharam para mim assim e falaram, ó, tu vai pregar a palavra de Deus. Tu é escolhido e Deus ele vai começar uma obra na tua vida que você não vai entender, mas Deus ele vai cumprir o que ele tem na tua vida. Se passaram 7 anos, irmão, aí eu te pergunto, o que eu estou fazendo aqui hoje para você? Aleluia, Jesus. Não é pregando a palavra de Deus? Aleluia. Não é anunciando o evangelho? Então eu falo comigo, eu não me arrependo de nada do que eu passei. Ah, mas foi 10 anos de cadeia, irmão, mas eu contei Cristo, estou com o nome escrito no livro da vida, estou aqui dizendo que Deus é bom e que vale a pena servir a Deus. Se olhar para o passado, pode ser que não vale, mas se olhar para o presente e para o futuro, a gente vai sair daqui encorajado para continuar caminhando com Deus. Sim, Deus. Sai daqui cheio de fé, acreditando que Deus é bom. Oh, Deus tremendo. Então simplesmente, irmão, o homem foi o quê? Honrado pelo teu pai, depois pelo Potifar, depois pelo carcereiro, depois por Faraó. Só que Faraó já estava simbolizando Deus ali, né? Ali o homem já ia ser levantado para depois só deitar na terra, só para morrer mesmo. Já era. Porque é assim, irmão, quando é honrado por o homem, não prevalece. Mas quando é Deus, Eita, Aleluia. quando é Deus que levanta, quando é Deus que separa, quando é Deus que chama, aí sim prevalece. glória a Deus. A igreja não entendeu, senão tinha dado um glória mais forte. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado. Nossa, quem levantou você foi Deus, irmão.
Deus. Quem levantou esta igreja foi Deus. Aleluia, Jesus. Quem nos levantará ainda vai ser Deus. Aleluia, Jesus. Deus está simplesmente dizendo: comecei uma caminhada, estou no meio da caminhada, mas eu vou terminar essa caminhada. Louvado seja o Senhor. Se fosse o homem que tivesse começado, irmão, eu e você já nem aqui estava hoje mais. Estamos aqui porque foi Deus. Deus deu o sonho. Deus perturbou o Faraó. Deus deu o sonho para os caras que estavam presos. Deus simplesmente deu o interprete do sonho. Deus deu a direção do sonho. Deus deu como fazer aqueles 7 anos de fatura prevalecer diante dos 7 anos. É tudo Deus, irmão. Aleluia, É Jesus. tudo Deus. O Senhor é lindo. Glória a Deus. Então simplesmente, irmãos, espera o tempo de Deus chegar na nossa vida. Aleluia. Espera o tempo de Deus chegar. Eu vou encerrando por aqui em nome do Louvado Senhor. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Não quero tomar tempo de ninguém, muito menos falar para alguém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é muito lindo, Jesus. Mas a mensagem se resume no simplesmente essa aqui. Comecei algo e vou terminar. Não está entendendo o começo? Espera até o fim. Deus, Senhor. Glória a Deus. Altos e baixos, vai chegar uma hora que eu vou. Dessa maneira. É simplesmente essa mensagem para resumir. Aleluia. Te chamei, te escolhi, é vaso meu. Estou lapidando, estou moldando. Quando você se quebrar, que tem aquelas rebeldias, eu quebro, amasso, eu moldo de novo. Mas eu te coloco. Eita, Deus. É simplesmente essa, é só. Aleluia, É Jesus. como se a palavra diz em Salmo 121, se eu estiver errado, né? Que os que confiam no Senhor são com os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Interessante que se você for ler e estudar essa palavra, você vai ver que passa ano, entra ano, quem entra e sai em Jerusalém, ora, e os montes está como firme, intacto. Aleluia, Jesus. Aí Deus simplesmente está dizendo que se passar a confiar, vai simplesmente ser como os Aleluia. montes de Siões, firme, intacto, não vai abalar. Quando eu falo abalar, irmão, não estou falando daqueles momentos que o crente chora, que vem uma notícia ruim, perdeu alguém, né? Não estou dizendo. Simplesmente abalar é simplesmente aquela abalada que perde o controle, que sai da estribeira, que sai do caminho de Deus. É esse abalamento, porque muitas das vezes fala, não vai se abalar, quer dizer que não vai chorar, não vai ter mais tristeza. Não, irmão, não. É, A papai. gente chora, a gente se entristece. É verdade. E tem gente triste aqui, ó. Tem gente chorando aqui, ó. Verdade, Jesus. Tem gente precisando de uma palavra dessa no coração. É Deus está dando, Deus está confortando, está vindo com próximo. Está simplesmente hoje, né, renovando a fé da igreja. Está simplesmente trazendo para mim e para você uma reflexão de quem nós somos, de quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Que Ele está no controle, nós estamos na mão de Deus. E Ele vai terminar o que Ele começou na minha e na tua vida. Amém? Levanta a aplaudir o nome do Senhor.